Ok. Deixa eu botar lá no slide de novo. Eu acho que é o mesmo esquema, né? Se eu botar o slide para crescer, não consegue ver, né? Então tem que ser por aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Vocês veem? Sim, eu acho que se botar o slide grande, a gente não vê você. Ah, tá. Então deixa quieto. Vou deixar assim, tá? Porque Sim, é até porque a óbvio gente que eu quer te quero ser ver vista, bonita. né? Óbvio, claro. Uma pessoa que está de quarentena há 5 meses, né? Que não consegue fazer uma sobrancelha nem cortar um cabelo, precisa pelo menos ter a atenção de alguém. Deixa eu admitir Viviane. Vamos lá. Bom, então, nosso conteúdo, na nossa ementa, né? A ementa da disciplina. A carga horária é praticamente a mesma do que a gente já tinha trabalhado. Aí tem um conteúdo programático, qual é a nossa bibliografia básica e qual que é a complementar. Para quem gosta de adquirir livro, né, que é um excelente investimento, Nutrição da Gestação ao Envelhecimento, que é da Vitolo, né, o terceiro livro aí da bibliografia básica, é um livro excelente, vale a pena, uma excelente aquisição, tá? A Cosolino, que está lá na complementar, que são as bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição, também é um livro muito bom de se ter, tá? Tucunduva também é sempre muito bom, a Sônia, né, que é a nutrição clínica, são os principais aí, os mais interessantes de se adquirir. Vamos lá. E aí, listando então o nosso conteúdo programático, né? O que tem que fazer parte, o que ao final dessa disciplina vocês precisam estar aptos, né? Vocês precisam ter desenvolvido esse tipo de aprendizagem. Então, precisam saber de nutrição do adolescente, adulto e idoso, necessidades, recomendações nutricionais e alimentação em todos os ciclos de vida, aspectos nutricionais e interferências pelas características fisiológicas, socioculturais e psicológicas da adolescência até a terceira idade, elaboração e confecção de cardápios para adolescentes, adultos e idosos, aspectos gerais da suplementação alimentar e alimentação e longevidade, né? Qual é a sua relação ou a sua correlação entre a alimentação e a longevidade, ok? E aí, o que eu chamo a atenção de vocês? No nosso conteúdo programático de base, teoricamente, eu teria que dar para vocês somente o que diz respeito de alimentação, de orientação, de necessidade, de recomendação, somente da nutrição até o envelhecimento, né, que seria a terceira idade. Porque é isso que faz parte realmente do conteúdo programático, porque se entende que quando a gente termina uma graduação de nutrição, a gente precisa ter um entendimento de fazer orientações para a fase adulta, né, para um indivíduo. E aí a adolescência já entraria meio que dentro dessa fase adulta nesse sentido, tá? Porém, porque aí o que se entende é que após a graduação, se eu enquanto nutricionista entender que não, quero trabalhar com uma outra fase, né, com outro ciclo, com outro grupo fisiológico, eu tenho que me especializar naquilo, certo? Porém, eu, enquanto profissional de nutrição, acho que fica faltando um bom entendimento quando a gente não trabalha todos os grupos fisiológicos, certo? E como a gente já trabalhou em avaliação nutricional todos os grupos, eu vou manter todos os grupos ao longo do nosso aprendizado aí nesse período, tá ok? Então, eu vou trabalhar com vocês desde a gestação, assim como eu trabalhei em avaliação nutricional, até o envelhecimento, certo? E aí, então, dando uma recapitulada, né, no que é a nutrição, no que é essa ciência linda e maravilhosa que nós escolhemos, uma ciência, sim, extremamente problemática, sim, uma ciência que está estourando totalmente na mídia social, então por isso acaba sendo uma ciência extremamente discutida,
como é uma ciência que faz parte, né, da vida de todo mundo, porque todo mundo se alimenta, né, acaba sendo uma ciência extremamente colocada à prova, né, o tempo todo. Muitas pessoas achando, ai meu Deus, fugiu, que entendem muito, né, mesmo sem ter, às vezes, nenhum embasamento ou nenhum estudo. Enfim, sim, uma ciência muito controversa, uma ciência que vai, eu acho que para sempre, ser extremamente discutida e que, por isso, acaba sendo uma ciência que, para mim, né, que sou profissional já há algum tempo, posso dizer para vocês que acaba sendo uma ciência extremamente cansativa, porque chega realmente uma fase da nossa vida profissional que a gente fica cansada no sentido de ouvir às vezes tanta bobagem, cansada de ser extremamente questionado o tempo todo. Então, assim, todos vocês vão passar muito por isso na vida inteira de vocês. Eu acredito que vocês já estejam passando por isso, porque quando a gente fala que começou a estudar de nutrição, já é assim. A gente já tem gente pedindo orientação, ou gente questionando alguma coisa, ou gente pondo à prova alguma coisa, né? Porque lidar com alimentação acaba sendo difícil para a gente, porque é algo que o indivíduo não consegue ver, né? Assim, não consegue ver como que aquele alimento é efetivamente trabalhado dentro do nosso organismo, né? E aí, com isso acaba sendo algo muito difícil para a gente conseguir explicar a importância. Gente, está tudo bem? Estou achando que vocês estão quietinhos. Sim, tudo bem. Está só te ouvindo mesmo. Ah, então tá. E às vezes isso vai ser realmente algo que vai deixar a gente um pouco desanimado. Mas o que eu peço a vocês, não desanimem, tá? Desanimem por um dia ou por algumas horas, mas voltem a levantar a bandeira da ciência de vocês. Porque apesar de tudo, é uma ciência muito bonita, muito importante, muito primária, né? Porque assim, é da alimentação que vem praticamente tudo, né? O mais importante de combustível do nosso organismo. Então é muito legal a gente entender disso, mesmo que seja um pouco, né? Porque a gente está constantemente estudando para tentar acompanhar, né, tudo que surge de novo. Mas assim, mesmo que seja um pouco, eu acho que a gente tem que se sentir muito privilegiado por entender, né, o que é esse funcionamento, o que é essa alimentação que todo mundo, todo ser humano, todo bicho, né, todo mundo faz, mas que não entende efetivamente, né? Só entende aquilo como algo necessário de ser feito. E a gente acaba tendo esse privilégio de ter nem que seja um pouquinho do entendimento do Mas que dá que é. vontade de jogar uma cadeira, tem Ah, hora, mas não joga olha. não. Não Porque joga não, que tá eu só acho que começando para vocês. pior do que quando alguém chega e fala assim, ai, faz uma dieta pra mim, porque isso aí a gente já acostumou, eu acho. Mas é quando chega alguém e fala assim, ah, você que é nutricionista, o que que é bom pra isso? Ou então fala assim, ah, você que entende tudo de comida, o que que é bom pra isso? Eu A paro e olho assim, clássica é como a comida que não engorda. Exatamente. E quando ele gente, chega que e fala ódio. assim, pode isso, fulano? Gente, como assim? Não, e outra Tem que coisa, tomar água com limão de manhã cedo. outra Triste é você coisa, ouvir dentro de entendam que casa. vocês... Triste é você ouvir dentro de casa que no Google falou isso. Ah, No Google falou aquilo. sim. Entendeu? O Gente, que vai dar dá mais vontade de raiva para surtar. vocês não é o Google, é falar que o meu médico falou isso. Não, Pode dá ter vontade de certeza. surtar. Eu acho que o E a minha menos resposta pior aí pronta é é quando pede sempre a dieta. mesma. Pergunta para o seu Já me dá médico raiva, qual já me dá foi... raiva. Eu já pergunto, mas o médico fez nutrição? Não tô Não, você sabendo. pergunta Exatamente. assim, a próxima consulta, você pergunta para o seu médico qual foi a disciplina que ele teve na faculdade sobre nutrição. E aí espera a resposta. Eu Só já isso. logo falo, ele é formado em quê mesmo? Ah, tá. Desculpa, que eu Normal. achei que ele Mas era a gente tem que manter o equilíbrio, respirar fundo, Semana até passada porque eu nós quase vamos dei uma trabalhar com esses tesourada em profissionais Lucas, também. gente. Vocês não estão entendendo. Eu quase dei uma tesourada em Lucas semana passada. Que isso, gente? Meu coleguinha Ele... da turma. Não, meu namorado mesmo. Ah, tá. Achei que fosse... Ele teve a pachorra de olhar dentro da minha cara e falou assim:
você que é nutricionista sabe tudo? Gente, me subiu um ódio. Hum. Eu olhei pra cara Você dele e falei, sei mesmo. olha, eu falei, Lucas, não termina de falar o que você quer, não, que eu vou te machucar. Sai de perto de mim. Mas é isso. Outra coisa, prepare-se para serem para o resto da vida perseguidos, né? É como se a gente não pudesse nunca na nossa vida Tem um minuto de tomar um paz. sorvete, tomar um chopp, comer um chocolate, nunca mais, né? Gente, E isso é tão deletério para a gente que a gente mesmo começa a achar que é real isso e a gente mesmo começa a querer se esconder quando tá olha, fazendo. mas nutricionista comendo lanche com maionese caseira. Eu Ih, já olho. gente, eu não aguento hoje, eu passei por Vou isso hoje. comer Mas pode não ser há salgado, menor Brenda. não. Gente, assim, Minha se sogra organizar, já cada falou um isso falar de uma comigo. vez, senão, para mim, vira só uma bagunça aqui no meu ouvido. Minha sogra falou comigo uma vez, ó, nutricionista não pode ficar comendo lanche assim não. Falei, tá bom, Gisele Bint, pode deixar que eu vou lembrar da próxima vez do seu conselho. Késsila, não vai dar certo para você, tá? Vai dar ruim. Você pode Olha ter só, eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar, viu? Eu respondo na hora, independente de quem Eu seja. não aguento seu deboche. Não é deboche não, minha filha, é ódio acumulado, porque, olha, ninguém aguenta não. Não, mas não fica assim, não. Respira fundo, adorando fica essa aula. tranquila. Até Ninguém porque cobra quem tem esse o posicionamento do conhecimento presidente que precisa só faz estar merda, leve, mas sair mero por cima e soberano. estudante. Olha, essa aula me fez lembrar da aula normal na faculdade. A bagunça. Foi bom. Deu para descontrair um cadinho. Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai encontrar várias definições sobre o que é nutrição. Eu trouxe 3 definições aqui para vocês. Definições que são mais utilizadas, né? Nem trouxe definições mais atuais, não. Trouxe definições que concluem melhor, né, o significado da nutrição, só para a gente realmente relembrar o que é a nutrição e o quanto é importante que a gente entenda efetivamente o que a gente está falando, né, ser nutrição. Porque às vezes a gente fica com algumas respostas prontas, né, meio que automática, meio que mecanizada, e a gente mesmo não entende o que a gente está falando, qual é a magnitude das palavras que a gente está usando, entendeu? Então, é fundamental que a gente entenda qual é a magnitude da nutrição, o que isso envolve. Quando eu estou ali falando um conceito, né, quando eu estou definindo, conceituando aquele tema, eu preciso lembrar o que envolve esse tema, né? Qual é a raiz daquilo ali, para que eu consiga realmente passar para aquele indivíduo, para aquela pessoa que eu estou trabalhando, né, para aquele paciente, ou para aquele grupo, ou para aquela pessoa que está me importunando do lado, mas que eu consiga realmente passar o conceito de uma forma integral, né? Que ela consiga entender efetivamente o quanto a nutrição é algo grande, é algo maior do que o simples que as pessoas imaginam que seja, né? Como o ato de se alimentar acaba sendo uma ação muito corriqueira, né? Algo que todo mundo faz, isso acaba tornando, né, a alimentação e a nutrição, por conseguinte, né, em algo fugaz, né, em algo que é feito de forma rotineira. E aí as pessoas acabam não entendendo, né, não interpretando da maneira correta o que é a nutrição, o que é se alimentar, né? E aí, por isso, e na maioria das vezes, todos os erros que a gente vai encontrar, né, ao longo aí dos nossos diagnósticos nutricionais, ao longo das nossas avaliações nutricionais, na maioria das vezes tem uma relação direta com o não entendimento da magnitude da alimentação, do que é realmente o ato de se alimentar, né? Do que está envolvido nesse processo de nutrição, tá? Então, o nosso Ministério da Saúde, ele define nutrição aí como um estado fisiológico, né? Ou seja, um estado bio, né? Químico, físico desse organismo, que vai ser resultado através, né, do consumo e do que esse consumo, né, vai ter como utilização dentro do nosso organismo, como ele vai ser utilizado dentro do nosso organismo, né? O estado fisiológico que resulta do consumo e da utilização biológica de energia e de nutrientes em nível celular,
Ou seja, como isso vai ser utilizado dentro do nosso organismo, né? De que forma isso vai ser usado, de que forma isso vai ser propagado, para que isso serve para o nosso funcionamento orgânico, né? Se eu estou falando de nível celular, eu estou falando de um funcionamento orgânico generalizado. Afinal, nosso organismo é formado por milhões, trilhões de células, né? E aí cada tecido responde a ações celulares. Então, cada uma dessas células vai mandar uma informação específica para o funcionamento de cada um dos nossos tecidos, ou seja, o funcionamento geral do nosso organismo, tá? Carol, Oi? Crislane pediu para aceitar ela, que a internet Ué, dela caiu? tinha caído. Ah, tá. Ué, mas não fez pipi aqui para mim. Voltou, Cris? Acho que voltou. Voltou. Tá. Então, vamos lá. Nós temos algumas outras definições, né? A da Galiza, de 2008, diz que é a combinação de processos pelos quais o organismo recebe e utiliza os elementos necessários para a obtenção de energia, para a manutenção de suas funções físicas, biológicas e mentais, e para a formação, o desenvolvimento e a regeneração dos tecidos. Então, olha só a magnitude do que é a nutrição, e não é simplesmente comer, né? Não é simplesmente o ato corriqueiro de se alimentar, né? Então, são processos, né, que acontecem pós-alimentação, que vão resultar no nosso funcionamento orgânico geral, né? Então, é a partir da combinação desses processos com, né, o recebimento desses elementos, desses nutrientes, desses oligoelementos, desses micro e macronutrientes que a gente vai receber, que vão ser responsáveis por toda a manutenção, por todo o funcionamento, por todo o desenvolvimento, por toda a regeneração do nosso organismo, certo? Ou seja, o funcionamento total do nosso organismo, certo? Peraí, tem alguém apitando. Francine. Outra definição que a gente tem aí de 2002 diz que é o estudo dos alimentos e dos mecanismos pelos quais o organismo ingere, assimila e utiliza os nutrientes que fornecem energia necessária para o ser humano se manter vivo, certo? A nutrição é uma ciência, então sim, ela entra dentro da classificação de estudo, né? Porque ela engloba exatamente esse estudo de como é o processo, né? Todos os processos que acontecem no ato da alimentação, né? E aí, falando na alimentação no sentido integral da palavra, né? Não só no ato de comer, mas em tudo que se propaga após o ato de comer, né? Então, toda essa ação de alimentação, tudo que vai acontecer, né, nessa ação de alimentação, vai ser entendido como nutrição, né? E, por consequência, essa ciência que estuda todas esse funcionamento. É lógico, gente, que com certeza a nutrição já podia estar muito mais avançada. Mas eu já conversei muito com vocês sobre isso, né? Que como a gente trabalha, né? A gente está em cima de algo que está relacionado à alimentação, né? A alimento. A gente tem um sério problema porque a gente está brigando com muitas empresas, né? Empresas donas de mundo que não querem, né? Que é preferível que sim, que todos os seres humanos entendam e achem que a alimentação é só um ato corriqueiro, né? Um ato de rotina. E por isso a gente tem tantos estudos, tantas pesquisas, né, brecadas ou não estimuladas, porque, na verdade, é interessante para as indústrias donas do mundo que a gente não entenda muito, tá?
E talvez por isso a nossa ciência acaba sendo uma ciência tão controversa, porque a gente acaba não tendo muitas respostas para muitos questionamentos, porque a gente não tem embasamento teórico-científico, né? A gente acaba não tendo muitas pesquisas, muitos estudos que embasem as nossas respostas, né? E isso acaba dando esse ar de dúvida, né? De interrogação, de mudança de postura, né? E isso a gente enxerga constantemente quando a gente fala de nutrição, né? De um dia a gente amanhecer falando que um alimento é muito bom, tem muitos constituintes importantes na sua composição, que podem trazer muitos benefícios, e de repente a gente esbarrar com, às vezes, um constituinte só naquele alimento que vai desestimular toda a utilização do alimento como um todo, né? E aí isso acaba fazendo com que a gente entre em controvérsia conosco mesmo, né? Com o que a gente falou há 1 dia, 2 dias atrás, né? Sem falar que a gente tem que lembrar que nós estamos lidando com uma ciência que chega a todos os organismos, né? E no simples, a gente já sabe que os organismos são individualizados, né? Então, simplificando a explicação, a gente já sabe que cada organismo vai reagir diferente às ações que são submetidas àquele organismo. Se a gente sabe que a alimentação também é uma ação, né? Também é um ato, também vai gerar e vai propagar acontecimentos dentro de um organismo, a gente consegue entender também que a nutrição também acaba sendo algo muito individualizado. E isso acaba deixando a gente também em muitas situações difíceis, porque às vezes a gente não vai ter respostas certeiras para todos os organismos, certo? E quando a gente às vezes precisa trabalhar grupos, que é o que acontece, né, muito na nossa área, ou mesmo quando a gente está trabalhando com o indivíduo só, né, com um atendimento individualizado, a gente não tem muitos subsídios e não tem muitos mecanismos que façam com que as nossas estratégias sejam certeiras, porque a gente não consegue ver o organismo desse indivíduo por dentro, né? Eu não conheço a célula dele, então eu não conheço qual é o DNA dele, eu não conheço qual é a resposta específica dessa célula. E aí nem sempre esse alimento vai ser tão interessante para essa resposta celular individual, certo? Então, tudo isso, né, faz com que nós estejamos dentro de uma ciência que é realmente muito desafiadora, né? E que, por isso, acaba, às vezes, deixando a gente realmente um pouco aquém, né? Um pouco desacreditado, porque a gente, às vezes, não consegue realmente ter respostas assim tão efetivas, tanto por conta dessa individualização, como também pelos, né, as raízes, os próprios conceitos que cada ser humano tem e que acaba entendendo a nutrição como algo não tão importante assim, tá? Por que eu estou, assim, aproveitando essa aula para chamar muita atenção de vocês? Primeiro, porque eu acho que vocês precisam ter o tempo todo o choque de realidade, né? Do que vocês estão estudando, do que vocês estão se preparando para quê, né? O que está por vir. Eu acho fundamental que vocês entendam isso. Eu acho fundamental que vocês tenham respostas aos questionamentos que vão surgir ao longo da vida profissional de vocês, porque não existe nada mais desolador, né? Nada mais triste do que aqueles profissionais medíocres, né? Medianos, que não têm resposta, né? Que não têm argumentos. Então, eu acho fundamental que vocês estejam desenvolvendo isso, e eu acho que o papel do professor é para isso também. Não é à toa que a maioria das graduações trabalham com profissionais que sejam também do mercado, porque eu acho que é importante vocês entenderem, né, o que espera por vocês, mas que vocês entendam qual é a magnitude da ciência que vocês estão estudando, certo? E que muitas das vezes a gente vai estar estudando esses milhares de conceitos, né, essas milhares de orientações, às vezes gravando quais são as principais recomendações e indicações para cada tipo de organismo,
e que mesmo assim a gente vai se deparar com muitas barreiras, tá? Exatamente porque a gente está no meio social que já está muito enraizado, né? A gente está no meio social que briga com a gente, né? Contra os nossos estudos e pesquisas. E aí, tudo isso vai ser um somatório de coisas que vão realmente dificultar, tanto no fechamento do nosso diagnóstico, como nas estratégias que a gente vai produzir para os indivíduos que a gente estiver trabalhando, tá? Carol, Moni pediu para aceitar ela na aula. Por que não está dando pia aqui para mim? Acho que foi. Certo? Então, eu acho fundamental que vocês estejam o tempo todo entendendo o conceito dessa ciência, para vocês entenderem qual é a magnitude disso e entender que vocês vão estar lidando com vidas muito singulares e que às vezes vocês vão ter que mudar muito de postura, né? Mudar de estratégias, às vezes mesmo sabendo que aquela estratégia não é a mais adequada, porque vocês vão estar lidando com vidas singulares, individualizadas, e aí vocês vão ter que realmente às vezes mudar para poder ter a adesão, para poder aquilo funcionar de alguma forma, né? E acaba que a nossa credibilidade, né? A nossa aceitação está muito vinculada aos nossos resultados, certo? Então, quanto mais resultados positivos a gente apresenta, maior, né, a nossa credibilidade, maior a nossa aceitação e melhor a gente vai ficando na ciência, né? E melhorando a nossa própria ciência, né? Que é o nosso mecanismo de estudo, né? Que é o nosso objetivo, certo? Então, puxando aí o viés do que eu já comecei a falar no slide anterior, é isso. A nutrição, ela está diretamente relacionada a questões sociais, econômicas, culturais, psicológicas. Por quê? Porque é comida, é alimento, né? Então, aquela comida que entra na minha casa, ela está diretamente relacionada com a minha condição financeira, né? Ela está diretamente relacionada com a minha cultura familiar, com a minha cultura social, né? Aquele alimento, ele vai ter uma identidade muito específica para mim e para o meu grupo social, certo? Então, se nutrição é alimentação, se é alimento, a gente tem que lembrar que esse alimento, ele também é um objeto que carrega muitas informações, né? E eu vou estar mexendo diretamente com essas informações, com essas questões sociais, com essas questões econômicas, né? Com essas culturas. Então, isso tudo vai se tornando difícil, né? Vai sendo um problematizador nos meus desenvolvimentos estratégicos, certo? Porque tem relação direta com isso, né? Com o meu alimento, com como eu me alimento, né? E aí, essa conduta alimentar adequada, né? Essa alimentação saudável, ela vai ter essa relação direta com tudo que está engajado ali no meu meio, certo? E aí, o que fez muito, né, a mudança do cenário, o que fez muitas pessoas, muitos indivíduos e muitos grupos mudarem um pouco, né, o seu entendimento, aceitarem um pouco mais os profissionais da área, né, de nutrição. Porque começou-se a perceber, e a busca constante dos indivíduos é exatamente uma qualidade de vida, né? E aí, o que os indivíduos buscavam era qualidade de vida, e qualidade de vida tinha uma relação direta, totalmente direta, com a alimentação, né? Começou-se a perceber que era importante, né, que a alimentação fosse algo adequado, fosse algo que realmente trouxesse um bom equilíbrio àquele organismo, porque isso estava inserido nos aspectos necessários para uma qualidade de vida, né? Então, foi essa busca incessante, né, que é o que a gente vê o tempo todo acontecer, e é o que nós, né, nos cobramos enquanto indivíduo o tempo todo, que o que a gente busca é isso, é ter qualidade de vida, é ter um bem-estar generalizado,
E aí a gente começou, os indivíduos começaram a perceber que a alimentação era um dos aspectos necessários para que eu tivesse essa qualidade de vida, para que eu me sentisse em bem-estar generalizado, né? A própria OMS designa, né, define a saúde como um quadro de bem-estar generalizado e não simplesmente a ausência de doença, né? Eu só entendo o indivíduo como saudável se esse indivíduo é um indivíduo equilibrado integralmente, né? Um indivíduo que se sente realizado, um indivíduo que se sente realizado em todos os âmbitos do seu viver, né? Que seriam profissionalmente, pessoalmente, economicamente, né? Se eu tenho acesso a tudo o que é importante para uma boa qualidade de vida, né? Que seria prática de atividade física, uma boa alimentação, né? Uma qualidade de lazer. Ou seja, os seres humanos como um todo começaram a entender que tudo que eles mexeram de errado lá para trás, historicamente, estava destruindo a sua própria qualidade de vida, né? Então, pelo desequilíbrio, né, provocado em tempos passados, né, porque o homem começou a achar que o mais importante era o âmbito profissional, o aspecto profissional. Então, por isso começou a trabalhar mais. E nesse trabalhar mais, começou a se alimentar pior, né? Começou a ficar mais sedentário. Enfim, trocas foram feitas pensando que o bem-estar e a qualidade de vida estavam relacionados a um único, às vezes, ou dois aspectos importantes. E, na verdade, não. O ser humano, ele acaba sendo um indivíduo extremamente multifatorial. Então, ele precisa de vários fatores, vários aspectos para sentir esse bem-estar generalizado. Então, não é só o profissional, não é só o pessoal, não é só um crescimento econômico. Então, ele precisa de várias engrenagens que juntas, né, funcionem para esse bom funcionamento orgânico e de vida desse organismo, certo? E aí foi nesse momento que a alimentação acaba se tornando algo a ser analisado, né? A ser reverenciado. E é nesse momento que a nossa ciência acaba começando a ser mais aceita, a ser melhor entendida, a ser mais pesquisada, a ser mais estudada, né? Para que a gente consiga fazer realmente mudanças que tragam e que gerem essa boa alimentação, que é um dos fatores de uma boa qualidade de vida. Gente, está tudo bem até aqui? Yes em inglês, oui, oui em francês, tac-tac em japonês. Então, não é consenso para todos os órgãos, né, de saúde mundiais de que quando eu tenho uma dieta inadequada, eu posso ter uma relação direta com o desenvolvimento de doenças, né? Eu posso ter um comprometimento da saúde no que diz respeito ao aparecimento de doenças, certo? E aí a gente teve, então, ao longo desses estudos históricos que a gente teve, vários órgãos de saúde, órgãos humanos, que começaram a avaliar e a ver a correlação de doenças manifestadas em organismos humanos com uma condição inadequada de alimentação, né? E aí, nesse momento, então, a nutrição começa a ser associada como algo que pode reverter um quadro de doença ou algo que pode prevenir um quadro de doença, tá? Então, a gente começa a ser enxergado como uma ciência promotora, né, de saúde, vamos dizer assim, ou até mesmo uma ciência que venha para apagar um incêndio, né, num organismo que já tem uma doença desenvolvida e que precise ter a retirada de alguns alimentos que acabam sendo ainda mais nocivo e deletério para aquela doença desenvolvida naquele organismo. E aí,
o conceito de uma alimentação saudável, né, equilibrada, variada, colorida, harmoniosa, né, segura, respeitando e valorizando os hábitos alimentares, acaba começando a ser algo mais consciente para esse indivíduo, né, para o organismo, para o entendimento do ser humano. E aí ele começa a ficar mais consciente, mais preocupado e buscar mais, ter mais essa necessidade de buscar esses hábitos alimentares mais adequados. E aí é nesse cenário que a nutrição começa a ser buscada, a ser entendida como algo importante, como algo necessário para essa qualidade de vida, né? Para a busca dessa alimentação equilibrada, que é um dos fatores de uma boa qualidade de vida. E aí a gente tem um contextozinho só que vai fazer uma alteração nessa única ideia, que até então a gente, né, a ideia histórica da nutrição era que, como eu tenho associação de alimentação inadequada com desenvolvimento de doenças, a nutrição começou a ficar muito voltada somente no aspecto de prevenir o desenvolvimento de doença ou de evitar a propagação da doença. E aí, só lá em 1910, entre 1910 e 1950, que a gente tem o que a gente chama de primeira idade dourada da nutrição, que é quando são descobertas as primeiras vitaminas, tá? Até então, a gente acaba tendo um contexto muito voltado para macronutrientes, que era o que se tinha, né? Muito bem elucidado, né? O que se tinha já estudos concluídos, né? E aí, como eu tenho, então, aparecimento de doenças que têm relação direta com presença aumentada ou não de alguns macronutrientes, isso acaba sendo o cenário, o contexto, né, da nutrição nesse momento. Quando eu tenho esses primeiros estudos, essas primeiras pesquisas voltadas para os micronutrientes, isso começa a mudar um pouquinho, né? O cenário da nutrição começa a mudar um pouquinho historicamente. Ela começa a não ser somente vinculada à utilização dela para prevenção ou para a não propagação e desenvolvimento de doenças, né? Quando eu acho as vitaminas, quando esses pesquisadores acham essas vitaminas, a gente começa a entender também que existem alguns outros cofatores que são importantes bioquimicamente no organismo humano, né? E que esses cofatores podem acabar sendo também essenciais no bom funcionamento orgânico, né? Então, até então, o que a gente entendia era que uma alimentação adequada e balanceada, né, uma alimentação saudável, eu deveria ter alimentos abundantes, né, que não tivesse adulterado e não fosse contaminado, né, que fosse um alimento seguro a ser consumido, e que esse alimento deveria reduzir a incidência de enfermidades, né? Tinha uma relação direta com deficiência de nutrientes, né? Então, se falta um macronutriente importante, aquele organismo acaba desenvolvendo um tipo de enfermidade. Quando eu começo a ter pesquisas voltadas para a área de vitaminas, né, e de minerais, que são os micronutrientes, eu começo a mudar um pouquinho esse contexto. Essa nutrição não está só relacionada a essa parada de incidência de enfermidade. Eu começo a ver que eu tenho outros funcionamentos bioquímicos dentro desse organismo humano, tá? Em 1960, a gente começa a ter essa disseminação nos meios de comunicação, falando sobre a relação de enfermidades com alimentos, né? E aí, esse período até 1980, quase todas as pesquisas que foram feitas tinham esse aspecto, ver quais são os aspectos negativos dos alimentos, né, da alimentação. E eu, né, na minha humilde opinião, acho que foi até esse tipo de estudo, porque como inicialmente o que foi muito priorizado foi ver essa relação
do aspecto negativo da alimentação com o desenvolvimento de enfermidade, que fizeram muitos dos nossos estudos mais para cá, né, mais atuais, serem brecados. Porque as indústrias começaram a ver que, na verdade, o que a maioria dos pesquisadores queriam ver era onde estava o problema desses alimentos, né? E foram esses aspectos negativos que começaram a ser elucidados, começaram a ser muito estudados até 1980. Então, basicamente, o que era disseminado era aonde está o problema da alimentação, o que não pode fazer parte da alimentação, porque vai ter relação direta com essas enfermidades, certo? E na verdade, esse contexto é que fez muito esse entendimento que a gente tem enraizado até hoje, de que a nutrição tem relação com o não consumo de álcool, né? O entendimento de que a alimentação, ela só tem um lado que precisa ser otimizado, o lado bom, né, dos alimentos, e aqueles que não são bons, que são negativos, precisam ser o tempo todo retirados da nossa dieta, né? E hoje a gente já entende que não é bem assim, né? A alimentação, ela pode ser balanceada e ela pode ter um equilíbrio, porque o alimento não é só mais um combustível, né? Ele também faz parte de um meio social, cultural, econômico, e que tem relação direta com a identidade de cada um desses indivíduos que faz parte desse grupo, né? Então, talvez a forma como os estudos transcorreram é que fizeram com que a gente tivesse muitos dos problemas que a gente tem com relação à continuidade desses estudos e com relação às raízes de conceito que a gente tem hoje na cabeça do ser humano mesmo, né? Como um todo, dos grupos sociais como um todo, tá? E aí, tudo isso foi correndo, né, historicamente aí, e hoje a gente já começa a ter esses alimentos mais associados ao aspecto da busca da longevidade. Por quê? Porque a gente chegou numa fase que, na verdade, era mais coisa que não podia do que coisas que podiam, né? A gente começou a achar muita negatividade na maioria dos alimentos, né? Porque se a gente for estudar o cerne mesmo, né, a etiologia daquele alimento, hoje em dia, pelo que vocês estudaram até aqui, vocês já viram que não tem como a gente ficar 100% no saudável mais. Isso não acontece mais, né? Porque a gente teve desenvolvimento de vários mecanismos, né, tecnológicos que otimizaram a produção alimentícia, né, que tornaram ela mais lucrativa, mas que, infelizmente, tiraram muito do que a gente entende, né, do que a gente sabe do que é qualidade nutritiva, né, dos alimentos. Então, a gente sabe que não dá para ficar 100% mais. Hoje, atualmente, nos dias em que a gente vive, não tem como mais ser 100% natural, né, totalmente com uma alimentação extremamente nutritiva. Não existe mais isso. A gente já vive numa era... a gente já está inserido num contexto industrial, onde a alimentação faz parte desse contexto capitalista que a gente vive, né? Então, o que a gente começou a ver? Que o que a gente tinha que buscar era o equilíbrio para trazer a longevidade, né? E qual foi a diferença, né, da palavra? Porque, às vezes, quando a gente pensa somente no alimento para conter uma enfermidade, a gente pensa na sobrevivência. Então, é importante eu ter esses alimentos, excluir aqueles para que eu consiga sobreviver. E qual é a diferença quando eu conceituo sobrevivência com longevidade? É exatamente em como vai ser a qualidade dessa vida, certo? Porque sobreviver é fácil. A gente vê muitas pessoas vivendo aí até 100 anos, 90 anos, 98 anos, mais de 100 anos. E mais que são pessoas que estão sobrevivendo, né? Que às vezes estão em cima de uma cama, ou que já fazem diálise há anos, ou que convivem com uma diabetes há anos, que são insulino dependentes há anos. Ou seja, pessoas que sobrevivem, tá? Qual é a diferença do conceito?
A longevidade, então pessoas longevas, né, que vivem até 90, que vivem até 100, mas preservando o seu funcionamento, o seu aspecto motor, ou seja, conseguindo ter uma independência física e motora e que conseguem ter uma qualidade de vida, né, sem precisar de aparatos medicamentosos, né? Claro, pensando em aparatos medicamentosos de alta complexidade, né? Ninguém vai conseguir chegar a 100 anos sem tomar pelo menos um remedinho de alguma coisa, né? Mas pensando em alta complexidade. Isso Carol, é diferente. Oi? você não acha que isso está bastante também vinculado à questão de genética? Sim. Não só pela questão da alimentação, que a gente vê pessoas que não se alimentam, por exemplo, a gente falar de uma linha de raciocínio de mulher, que não faz uma alimentação boa e a pele é muito boa e o cabelo é muito bom, né? E não faz uma alimentação Total legal. relação genética. Mas a gente sabe que a gente pode também modular a nossa resposta genética, né? É por isso que tem pessoas que têm facilidade de fazer tumor e outras não. Porque eu posso ter uma modulação genética acontecendo, né? Quando a gente busca, na verdade, um equilíbrio alimentar, uma qualidade alimentar, o que a gente está tentando é não modular, né, o nosso funcionamento celular, não modificar a nossa informação celular, né, vamos dizer assim. Mas a questão genética, ela existe, né? Que foi o que eu falei, a gente carrega um código, né, dentro de cada célula nossa. E essa resposta celular, ela está vinculada diretamente ao nosso código. E é fato. E você acha que a nutrição, ela tem essa capacidade de tornar, por exemplo, a questão da... Vamos colocar a questão da pele, por exemplo. Igual hoje a gente tem colágeno. Você acha que realmente a nutrição que não ela tem funciona para todo mundo. Hã? Sim, entendi. Você acha que a nutrição você acha que a nutrição ela tem realmente essa capacidade de mudança mesmo? De modular? É. Sim, até a nossa resposta genética. Só que hoje eu vou botar minha realidade aqui de nutricionista, eu não tenho subsídios nem mecanismos para isso. Mas o futuro da nutrição é esse. Porque se a gente já entende que, por mais que eu tenha respostas, né, para ciência e nutrição, mas que eu sei que essa resposta acaba sendo individualizada, e aí eu sei que a maioria das minhas estratégias pode não ser o resultado, né, esperado, eu sei que isso pode ter relação direta com a modulação genética desse indivíduo. E aí, eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês na sala de aula. A gente tem realidade de grandes centros, já aqui no Brasil, São Paulo e Rio, de pessoas que fazem o mapa genético do seu paciente, tá? E aí eles desenvolvem, né, o que a gente chama de nutrigenômica. Eles desenvolvem né, uma orientação, desenvolvem estratégias alimentares diretamente vinculadas com a modulação genética que elas querem. Então acabou aquele papo de ter o biotipo de gordo, o biotipo de magro. A gente sabe de compleição corpórea, né, Késsila? Lembra que até quando a gente fala de cálculos, né, a gente faz cálculos às vezes para organismos que são grandes, organismos que são menores, que têm relação de ossatura diferente e que carregam uma resposta genética, tá? Mas o futuro da nutrição é exatamente ter uma estratégia, ter uma resposta individual para cada um, diretamente relacionada com o seu mapa genético. Você acha, Carol, que o nosso corpo ele é 100% evolutivo? Então, você acha que ele... evolutivo, adaptativo. Sim, você acha que ele tem uma evolução já atual sobre a questão da química das indústrias? Alguma preparação? Sim, a gente já tem alterações orgânicas, né? Que já nascem com a gente hoje, a questão da soja, que aconteceram por causa já de químicas que já são utilizadas ao longo de alguns anos. Uhum. Certo?
E às vezes não só química, mas às vezes mudanças comportamentais nossas que alteraram tanto o nosso funcionamento orgânico e principalmente a nossa resposta metabólica, tá? Uhum. Por isso, né? Hoje, na verdade, o nosso maior problema nutricional de alimentação, por exemplo, tem uma relação direta com a nossa mucosa intestinal. Por quê? Porque ela tem sido extremamente espoliada, né? Extremamente machucada e maltratada por conta de aditivos industrializados. Que são coisas que o nosso organismo não está apto, não está preparado para receber. E aí eu já acredito que talvez pessoas futuras venham com um organismo diferenciado para esses aditivos. Hoje a gente não tem, vamos dizer assim, uma barreira específica para aditivo, né, para corante, por exemplo, na nossa mucosa intestinal, mas talvez os próximos tenham. Entendi. Tá? E isso acontece, assim, por exemplo, falando de uma coisa simples, a amamentação. Por que hoje a gente vê tantos problemas relacionados à amamentação se a gente sempre entendeu que a mulher veio programada para isso, né? Vamos dizer assim. Porque a gente usa sutiã hoje. Isso é um dos problemas, tá? Os nossos ancestrais não usavam sutiã. E aí eles tinham glândulas específicas ao lado, né, do bico, dos mamilos, para liberar óleo, que eram óleos cicatrizantes, para corrigir esses mamilos durante a amamentação. Por causa de a gente usar sutiã, nós atrofiamos essas glândulas. Então, hoje as mulheres não têm essas glândulas que eram, né, naturais do nosso organismo, produzidas, faziam parte da nossa composição, né, corpórea, e hoje elas são atrofiadas, não existem mais, e aí por isso nós temos tantos problemas na amamentação. Por isso hoje em dia a amamentação para muitas mulheres não é algo natural, é algo extremamente doloroso, é algo que machuca. E sobre essa questão da lactase? Antigamente existia essa questão de intolerância à lactose? Não. Não, né? Nem intolerância à lactose, nem intolerância ao glúten. Eu já falei para vocês em algumas aulas aí que a primeira profissão do mundo foi padeiro, né? E hoje o pão tá tão atingido, coitado. Você acha que veio por quê essa questão da lactase, o nosso corpo não produzir? Então, a lactase, o que acontece? Se a gente for ver lá aonde ela fica e como ela é produzida, né? O nosso organismo, o nosso intestino, a gente tem o que a gente chama borda e escova, né? Que são as vilosidades, né? Que são como se fossem dedos assim mesmo, né? Que ficam lá no nosso intestino. E os nossos sítios absortivos ficam no meio, né? Dessas vilosidades, que é onde a gente vai absorver né, os oligoelementos, os nutrientes, enfim. Essas vilosidades, elas servem como barreiras imunológicas, né? É ali que eu vou ter proliferação bacteriana. São as minhas bactérias, inclusive, que são responsáveis pelo crescimento e estruturação dessas vilosidades. E são nessas vilosidades que ficam as nossas enzimas, né? As principais enzimas importantes para o processo de quebra e posterior absorção dos nutrientes. A lactase é a enzima que fica no topo dessas vilosidades, certo? Ela é responsável pela quebra da lactose, né? E ela fica aqui no topo porque ela é a primeira a ser acionada, né? Quando eu tenho lá a chegada desses componentes, desses alimentos, tá? E aí, o que acontece? Por estarem no topo, elas são as mais sensíveis, tá? Por quê? Qualquer quadro diarreico, por exemplo, que eu faça, eu tenho lise, quebra dessas velocidades durante esse processo diarreico, né? Durante essa diarreia aquosa, osmótica que acontece nesse intestino. Então, eu tenho quebra desse topo dessas velocidades. Então, a enzima, a lactase que ficava aqui, são uma das primeiras a serem perdidas, por exemplo, num quadro diarreico, certo? E aí? Eu perdi, foi lá, essas velocidades não vão crescer, né? Se regenerar? Sim,
naturalmente isso aconteceria através das bactérias, né, que estão presentes lá no nosso colo, né, lá no nosso intestino. São elas que vão através da alimentação dela, por isso a gente fala que as bactérias são simbióticas a nós, né, porque elas fazem o trabalho delas e nos ajudam, a gente dá um lar para poder elas nos ajudarem, e são elas responsáveis por fazer o crescimento dessas velocidades, certo? Ah, mas e a lactase? Bom, a gente produz, né, essa enzima. Então, teoricamente, no momento que essa velocidade cresceu, essa lactase vai ser novamente produzida e novamente inserida nesse topo. Só que o que acontece? Às vezes a gente faz um quadro diarreico por causa de uso de antibiótico-terapia, por exemplo. A antibiótico-terapia mata as bactérias. Então, o que acontece? As bactérias que eu tinha para crescer de novo aquelas velocidades fizeram o quê? Morreram, porque a maioria dos antibióticos eles não são seletivos, né? Eles vão matar a maioria das bactérias que eles encontraram, que eles forem capazes de matar, tá? E aí, qual é o protocolo médico que você, por exemplo, já teve quando você fez antibiótico-terapia? Usar lá os 7 dias, 14 dias, dependendo do antibiótico que você está usando. E aí o médico alguma vez passou para você fazer uma reposição bacteriana pós esse antibiótico? Não, com certeza. Então, o que acontece? É um organismo que teve lise, que sofreu, que foi esfoliado, né, durante o uso da antibiótico-terapia, e eu nada fiz para isso se regenerar e se reerguer, certo? E eu continuei minha vida, eu continuei usando, né, outros alimentos e coisas, e eu fiz uma colonização de bactérias ruins que não fizeram isso. Enfim, uma série de coisas foram acontecendo que não regeneraram aquilo ali. E aí eu não me preocupei com isso, eu parei de produzir a lactase como eu produzia antes, certo? Entendi. E é isso que tem acontecido frequentemente, tá? Ou então, a gente tem um outro problema. A pessoa começa a fazer uma intolerância, começa a fazer o quê? Usar a lactase de fora para dentro. Tudo aquilo que eu uso de fora para dentro, meu organismo entende o quê? Não preciso produzir mais. Que não precisa produzir mais. Para quê? Certo? Então, na verdade, né, esses problemas quase todos de intolerância que a gente tem, né? Intolerância, né, gente? Que aí tem relação normalmente com enzimas de carboidrato ou com carboidratos, né? Quase todos têm relação ao nosso intestino espoliado, né, maltratado, prejudicado e que a gente não se preocupa em regenerar, em refazer, tá? Então, o ideal depois de um antibiótico seria usar um probiótico? Eu sempre tenho que fazer um ciclo de simbiótico, na verdade. Eu tenho que botar o probiótico com o prebiótico para poder ele querer se colonizar lá de novo. Entendi. Certo? Eu estou dando, assim, uma situação, tá, Ivan? Mas existem N situações, certo? Uma das explicações para a gente ter hoje em dia, por exemplo, esse boom de todo mundo falar que é intolerante à lactose, né? No caso, assim, uma criança, não é o caso, uma criança nascer sem essa lactase, pode acontecer? Não, a criança, né, recém-nascida, normalmente ela tem um teor baixo de lactase. Por quê? Porque o primeiro leite materno, ele quase não tem lactose. Então, assim, o organismo da criança vai modificando em consonância com a modificação da composição do leite materno, tá? E aí, às vezes, crianças que não tiveram a amamentação, por exemplo, pelo leite materno, não tiveram um tempo eficaz, vamos dizer assim, podem não desenvolver o estímulo de produção de lactase como deveriam, sim. Aí, no caso, o uso do leite, por exemplo, de vaca, seria prejudicial. Porque esse organismo não vai tolerar num primeiro momento. Primeiro eu tenho que trabalhar esse intestino. Porque você está ingerindo do exterior. Então, tem pessoas, por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes, né, que às vezes são crianças que têm isso, aí você já tem que trabalhar um tratamento diferente, além de usar o simbiótico ou o probiótico, que vai depender muito do que a gente enxerga. Talvez a gente tenha que fazer uma reinoculação enzimática, botar essas enzimas de novo lá para poder o organismo meio que lembrar como que ele produz de novo aquilo, tá?
Isso é que é químico? É remédio? A gente faz via oral, Entendi. Como se fossem, são comprimidos, né? sim, tem comprimidos, Sabia não. tem cápsula, a gente pode manipular, Entendi. tá? Então, acho que é só. Acho que é só. Fugindo do tema mais uma vez, né? Mas eu fujo o tempo todo também. E ainda mais para falar de intestinos. Se vocês quiserem falar de probiótico de intestino, a gente vai ficar aqui horas. Eu entrei nesse assunto, sabe por quê? Porque eu pensei que tinha alguma relação sobre a questão das indústrias, sobre a química das indústrias, Sim, com essa parte intestinal, sobre a tem lactose. muita relação, foi o que eu te falei, muita relação, né? Por exemplo, o corante, a gente já sabe que ele tapa sítio absortivo, né? Eu já falei isso para vocês. Entendi. Então, ele atrapalha o processo absortivo, né? Ele tapa aquele sítio. Ao longo desse processo da humanidade, de uma forma geral, do jeito que você está trabalhando aí, automaticamente vai trazer esses malefícios. Ou a gente vai piorar de vez, ou o nosso organismo vai ficar mega mutante e vai dar um jeito nisso. Adoro. Comprei hoje um livro, A Conexão do Cérebro e o Intestino. O nosso intestino, gente, já é falado pelos principais estudiosos da área, ele já é entendido como nosso segundo cérebro, tá? Ou seja, um dos mais importantes do nosso organismo, tá? Vamos mais. Vamos para frente. Toca para frente. Espera aí que tem umzinho aqui, alguém tá falando comigo? Não, vamos lá. Então, a gente já sabe, né, que essa alimentação balanceada, equilibrada, aliada aos bons hábitos, prática regular de atividade física, tudo isso vai contribuir para a melhoria da saúde e, consequentemente, para a qualidade de vida. Porém, a gente sabe, né, que a gente está falando aí desde o início da aula e a gente vem falando ao longo, né, de todas essas aulas que a gente aborda, né, que a gente fala sobre nutrição e sobre alimentação, a gente sabe que a alimentação está diretamente vinculada ao meu contexto social como um todo, né? Então, a gente sabe que indivíduos com baixa renda, indivíduos que vivem uma exclusão social, que estão à margem da sociedade, com baixa escolaridade, com falta ou com uma alimentação, com uma informação inadequada, são indivíduos que normalmente não vão ter acesso a uma prática de alimentação saudável, né? E por isso, às vezes, o nosso desafio é tão grande com relação a isso, né? Porque a gente não vai falar só de alimentação, a gente não vai falar só de nutrição, nós vamos estar falando de uma ação que tem relação direta com o contexto social, né? Um contexto econômico, social, cultural, religioso de um indivíduo, certo? Então, a gente não vai estar traçando estratégias somente para modificar o aspecto alimentar desse indivíduo, não. A gente vai estar traçando estratégias, muitas das vezes, para alterar totalmente o funcionamento da vida desse indivíduo, né? E por isso às vezes é tão problemático. E por isso a gente precisa ser cada vez mais humano, cada vez mais psicólogo também, para entender um pouco mais o contexto que esse indivíduo que a gente está trabalhando vive, para que eu consiga chegar o máximo possível a essa realidade e que as minhas estratégias não sejam algo tão difícil, né? Algo que vai modificar tanto a realidade desse indivíduo, porque senão não vai haver adesão, né? Esse indivíduo não vai conseguir aderir a essas estratégias. Isso, né? A nutrição vai ser algo cada vez mais distante, que é o que a gente vê em muitas realidades, porque aquilo é algo impossível para o meio em que eu estou inserida, né? Para o meio em que eu vivo, para a minha sociedade, né? Para onde eu convivo, certo? E aí, puxando esse contexto, né, a gente falou um pouco sobre o entendimento da nutrição, sobre o que ela é no âmbito, né, de qualidade de vida, no âmbito da saúde, de organismo, né, mas mais voltada ao entendimento de como ela está inserida
contexto individualizado, né? Eu também chamo a atenção de vocês para a gente lembrar um pouquinho o que é a nutrição enquanto mecanismo de ação, né? O que faz parte da nutrição. Vocês já estudaram aí nos primeiros períodos muito sobre isso, né? Sobre digestão, sobre absorção, sobre excreção, sobre sistema digestivo, né? E a gente precisa entender disso, tá? Nós somos profissionais da alimentação, então o nosso objeto de trabalho é o nosso sistema gastrointestinal, é o nosso sistema digestivo. Então, ele é o nosso objetivo, é o nosso bem mais precioso, né? Ele precisa estar em apto funcionamento para que eu tenha a efetivação da nutrição acontecendo naquele organismo, tá? Então, só para a gente lembrar, a nutrição ela compreende 3 fases principais, né? A alimentação, o metabolismo e a excreção, certo? Na alimentação, que é aquela nossa primeira fase, né, desse processo chamado nutrição, é onde eu tenho a fase voluntária, né? O indivíduo que vai escolher qual é o alimento que ele vai consumir, certo? Então, essa fase eu tenho que entender ela desde a aquisição desse alimento, né? Então, como é que foi a seleção, a obtenção, o preparo, por que ele escolheu aquele alimento, né? Essa fase, ela tem influência direta ao meio em que eu estou inserido, né? Ao meu meio social, ao meu meio econômico, cultural, e é uma das fases mais importantes que eu, enquanto profissional de nutrição, tenho que entender, né, com relação ao meu paciente, para que eu consiga chegar o mais próximo possível da realidade desse paciente. Na hora de traçar as minhas estratégias e as minhas orientações, o quão próximo eu chegar da realidade desse indivíduo, maior a chance dos meus resultados serem positivos, certo? Então, eu tenho que lembrar que a primeira fase da nutrição, do processo chamado nutrição, é a alimentação, e que é a fase voluntária, então que depende única e exclusivamente de quem está fazendo, de quem sentou ali para comer, e que é o seu indivíduo de tratamento. Então, é a pessoa que eu tenho que entender, que eu tenho que chegar próximo, porque eu tenho que fazer ela desenvolver nela o entendimento das melhores escolhas. Porque, gente, as nossas estratégias estão num papel. E ninguém me garante que as estratégias do papel vão sair dele do papel, certo? Porque só depende de quem está fazendo ou não, certo? E o meu resultado tem relação direta com a execução daquelas estratégias. Então, não adianta só a gente fazer as estratégias, tá? Pra gente, pensando no simples mesmo, gente, mesmo com todos esses cálculos que vocês já passaram por todas essas aulas aí que às vezes assusta a gente, fazer a estratégia, fazer o plano, fazer a dieta é o mais fácil, tá? O difícil mesmo é fazer o meu paciente executar aquela estratégia, tá? E para isso eu preciso fazê-lo entender que aquelas são as melhores escolhas, certo? Porque a alimentação, que é a primeira fase, e é a que eu mais dependo, porque se ele não come, não saiu do papel, né? Ele precisa fazer. Então, eu falo para todos os meus pacientes que, antes de tudo, eu ensino eles a fazerem as melhores escolhas. Porque vai chegar um momento deles voarem sozinhos, sem as minhas orientações, né? E eles têm que saber como se alimentar. Porque quem faz a escolha da alimentação somos nós mesmos, é cada um, é cada indivíduo, tá? A segunda fase do metabolismo é aquele conjunto de reações químicas, bioquímicas, né, que acontece dentro do nosso organismo, responsável pela síntese e degradação dos nutrientes, certo? Ela vai iniciar a partir da absorção, né, a partir do momento que esse alimento é absorvido, né, que aqueles nutrientes, né, aqueles componentes do alimento são absorvidos, e vai seguir até o momento que o organismo vai utilizar esses nutrientes ou esses oligoelementos, né, como fonte de energia para a constituição das células, né, ou para converter aquilo ali em reserva energética do nosso organismo, tá? Então, todos aqueles processos que envolvem, né, todas essas reações químicas que envolvem a absorção até a utilização ou
a indicação daquele nutriente para a reserva orgânica. Dentro do metabolismo, a gente tem duas fases, né? Duas ações principais que podem acontecer, que são o anabolismo e o catabolismo, né? O anabolismo é quando eu utilizo, né, integralmente aquele nutriente, seja para formar, para repor ou para reparar algum tecido, né? Seja para manter, né, para fazer a manutenção ou para armazenar alguma substância nesse organismo. E o catabolismo, que é aquela ação, né, orgânica de quebra de nutriente para utilizar, né, aquele nutriente que eu quebrei para a produção de energia ou até mesmo para ser eliminado do organismo, certo? E a última fase que a gente tem dentro dessa ação, né, da nutrição é a excreção, né, que é a última fase, é a fase de eliminação. Todos os produtos do metabolismo, né, o que a gente chama de metabólitos, que foram utilizados e que não são mais utilizados, ou aquelas toxinas que não são mesmo utilizáveis, ou, enfim, todos os metabólitos produzidos após o metabolismo que são eliminados. Quem vai fazer essa eliminação, basicamente, dentro do nosso organismo, vai ser o nosso tubo digestivo, né, através do ânus, principalmente, que acontece a principal eliminação de metabólitos, os rins, né, e aí através da uretra, né, do canal uretral, a gente faz a outra excreção, pele e pulmões, né, que a gente faz através da respiração e a pele através do suor, certo? Aqui eu botei para vocês só um esqueminha aí do nosso sistema gastrointestinal, né, do nosso sistema, na verdade, digestivo como um todo, né, porque ele começa na cavidade bucal, certo? Só para vocês lembrarem. E aí, então, só lembrando as principais funções do nosso sistema gastrointestinal, a gente tem, então, como principais funções a digestão, né, dos macronutrientes, presentes em todos os alimentos e nas bebidas, né, que a gente ingere. Ele também é responsável pela absorção de fluidos, micronutrientes e de oligoelementos, né, como vitaminas e minerais. Também fornece uma barreira física e imunológica contra micro-organismos, corpos estranhos ou alguns antígenos que possam ter sido consumidos através do alimento, ou até mesmo alguns antígenos ou corpos estranhos formados durante a própria passagem do alimento pelo sistema gastrointestinal. Além de diversas funções regulatórias, metabólicas e imunológicas que podem afetar o corpo inteiro. É sabido que a gente tem sensores em todo, né, ao longo de todo o nosso sistema gastrointestinal, que tem ligação direta com o nosso sistema nervoso central. Então, nossas informações são a nível imediato, né, do que está acontecendo no intestino com a nossa resposta cerebral e sensorial, né? Até porque toda a nossa musculatura, né, principalmente musculatura intestinal, ela é involuntária, então ela depende do comando cerebral para que isso aconteça, tá? O sistema, então, gastrointestinal humano, né, ele foi extremamente bem elaborado, né, ele é uma máquina extremamente inteligente, feito para digestão e absorção de nutrientes. O organismo humano é um dos únicos que aceita uma imensa variedade de alimentos, né? Nós somos carnívoros, vegetarianos, né? A gente aceita produtos lácteos, frutas, fibras, né? Que são os amígdalos complexos, os grãos, gorduras, óleos. Então, uma infinidade de alimentos são aceitos pelo nosso sistema gastrointestinal. Obviamente, dependendo de qual é a dieta consumida de cada indivíduo, cerca de 90% a 90% dos alimentos que conseguem ser digeridos e absorvidos, só mesmo aqueles alimentos totalmente sintéticos, que aí são os compostos químicos industriais, e as fibras não digeridas, que não conseguem ser absorvidos, certo? Mas grande parte dos alimentos que a gente, que a gente consome, conseguem ser digeridos e absorvidos pelo nosso sistema gastrointestinal.
Ou seja, uma máquina extremamente bem elaborada e bem preparada. E é aí, então, que vai entrar a nossa conversa, que é a nutrição da fase da vida, né? Baseado em todo esse contexto histórico, né, pequeno que a gente conversou aqui nessa aula, e no entendimento do que é a ação da nutrição, né, de qual é esse funcionamento, de como isso acontece no organismo humano, é fácil para a gente entender que, sim, a nutrição é de extrema importância em todos os ciclos de vida. E, sim, ela é fundamental que seja elaborada, desenvolvida, especificamente para cada fase que esse organismo está vivendo. Porque quando eu sobrepasso etapas, eu acabo machucando um pouco, né, esse funcionamento digestivo, absortivo, excretivo do nosso organismo, porque eu acabo passando, né, a fase de maneira inadequada e às vezes eu exijo que esse organismo desenvolva, né, algo ou passe para uma fase subsequente desse processo digestivo em um momento em que ele não está preparado, tá? Então, sim, é fundamental que cada fase de vida tenha uma resposta alimentar muito específica para que eu consiga ter um bom desenvolvimento de todo esse processo, né, alimentar, de todo esse processo de nutrição e consequente desenvolvimento orgânico adequado, né? Desenvolvimento de tecido, melhoria de manutenção, de reparação orgânica, enfim, tudo isso que a gente viu aí ao longo da aula serve como justificativa para entender a importância da nutrição em cada etapa fisiológica do nosso organismo, certo? E é sobre isso que iremos falar nos próximos encontros. Ok, pessoal? Certo. Ok, bebê. Tudo certinho? Alguma dúvida? Não. Esclarecido. Aí, olha só, botei o linkzinho lá da atividade, né? Do Fortes, que vocês já estão careca de saber como é que faz, né? Clica lá no link. São 10 questões. 11, porque a primeira é sempre o nome, né? Então, são 10 questõezinhas para vocês responderem. Eu vou estar por aqui até o horário de 9h30, que é o horário que a gente fica na aula. Se tiver qualquer dúvida, me chamem por aqui, tá bom? Quem já fez já pode ir embora para casa, né? Então, quem for terminando, Eu já responde, que ele já é automático, né? Ele já vai para mim. Aí vocês já podem, se não tiver nenhuma dúvida, não quiser mais conversar com a tia, podem ir. Não é nem que eu não quero tirando. conversar com você, não, porque eu quero jantar mesmo. Ui, Jesus! Isso não é hora Eu de tenho que jantar, trabalhar. não. Ai, tô com muita Tem que fome. postar aqueles Então, brinquedos bacanas, sabe? Tal. Amado, sinceramente, parei de te seguir, parei de seguir